vambora. Você tava falando que não tá cheirando bem, essa história do prédio que também não tá cheirando bem. Uma matéria que Pedro Dobal trouxe aqui no jornal Band News Rio, primeira edição, exclusivo, um levantamento que ele fez na época sobre o aluguel de carros dos deputados na Assembleia Legislativa do Rio, o gasto também com as gasolinas. Isso tudo agora se relaciona na morte do advogado Rodrigo Crespo. Dobal vai explicar como. Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no jornal. Isso porque a locadora que foi utilizada pelos criminosos que estão suspeitos aí de envolvimento no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, essa locadora é a mesma que é a mais utilizada pelos deputados da Assembleia Legislativa do Rio. A gente lembra que 2 dos 3 homens presos por suspeita de envolvimento nesse assassinato já tiveram cargos comissionados na Assembleia, na diretoria de patrimônio, no departamento de patrimônio da Alerj. Bom, pelo menos 19 parlamentares recorreram aos serviços da Horizonte Locadora ao longo do ano passado, entre eles 2 políticos que se licenciaram para assumir pastas no governo do estado, o secretário agora de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e o secretário de Cidades, Douglas Ruas. Ao todo, os pagamentos a essa locadora, em todo o ano passado, a gente fez a conta, eu e a repórter Priscila Xavier, somam quase 2,5 milhões em todo o ano passado. A Band News FM, a gente lembra, já tinha revelado que essa empresa foi a que mais recebeu recursos da verba de gabinete da Alerj em 2021. Esse estabelecimento fica na Taquara, na zona oeste do Rio, também já tem outros contratos com o governo do estado. E segundo as investigações sobre a morte do advogado, o Gol branco que foi usado para monitorar a vítima foi alugado nessa locadora pelo policial militar Leandro Machado da Silva. Esse PM, ele é suspeito de coordenar toda a logística do crime, se entregou à Polícia Civil ontem, na manhã de ontem, e ontem também, ao deixar a delegacia de homicídios, ele negou o crime. A gente tem a palavra dele. Leandro, você é inocente? Inocente. Por que você se entregou? Porque eu sou inocente. Você tem medo de ser executado? Negativo. Bom, os investigadores eles encontraram no estabelecimento documentos que ligavam Leandro a Vinícius Drummond, filho do contraventor Luizinho Drummond. Eles encontraram lá uma pasta com todas as fichas dos carros alugados por Leandro, e aí nessa pasta tinha também documentos de veículos que seriam relacionados a Vinícius Drummond. Além disso, Drummond também ligou insistentemente para um dos sócios dessa locadora. Os 2 sócios já prestaram depoimento, mas quando um deles estava prestando depoimento, Vinícius Drummond ligava insistentemente para ele. Isso tudo segundo a Polícia Civil. Claro que o filho do contraventor nega qualquer vínculo com esse assassinato. Bom, o advogado de Leandro, ele nega também qualquer relação dele com Vinícius e disse que o Leandro, ele só sublocava os carros dessa locadora, principalmente para motoristas de aplicativo, e não tinha qualquer domínio sobre como esses veículos eram utilizados. A Polícia Civil diz que esse estabelecimento, essa locadora, ela preenchia alguns documentos só com apelidos, com nomes, fazendo referência a locais, para dificultar a identificação de quem eram essas pessoas que alugavam carro nessa locadora. E segundo a Polícia Civil, ela também esteve envolvida em casos de corrupção. Essa locadora também é a mesma que era usada pelos integrantes do grupo de matadores conhecido como Escritório do Crime, também segundo a Polícia Civil. Bom, hoje temos 3 pessoas presas pelo assassinato do advogado: Eduardo Sobreira Moraes, que também se entregou ontem, na tarde de ontem, e César Daniel Mondego de Souza, que foi preso depois de apresentar uma versão furada, uma versão que tinha inconsistências, tinha contradições. Ele prestou esse depoimento na segunda-feira, logo depois a polícia decretou a prisão dele. Esses 2, o Eduardo e o César, eles são suspeitos de acompanhar a rotina da vítima. Isso nos dias 22, 24 e 25 de fevereiro, além do dia 26, dia do crime. O advogado de César, ontem também estava lá na delegacia de homicídios, disse que ele usava esse veículo como motorista de aplicativo. E ele foi visto circulando próximo à casa da vítima, na Lagoa, porque ele estava procurando um local para a realização de uma festa, que iria reunir aí um pessoal do Exército, porque ele era soldado do Exército. Ele também confirmou que Eduardo e César se conheciam, eram os 2 que estavam no carro que monitorou a vítima, mas não explicou exatamente qual que era a relação dos 2. Agora, em relação à Alerj, porque 2 dos acusados
tinham cargos na Alerj, tiveram cargos na Alerj. 4 dias depois do assassinato, o Eduardo ele foi nomeado num cargo no Departamento de Patrimônio, um cargo comissionado. Quando foi descoberto o envolvimento dele no crime... Desnomearam ele, foi né? desnomeado. Não chegou a tomar posse, mas já estava nomeado no Diário Oficial. Ele foi exonerado, então, na segunda-feira. Só que antes dele assumir esse cargo, quem estava no cargo? O César. Mas há muito tempo ele já está na Alerj, né? Há muito tempo. Desde 2019 ele já estava nesse cargo. Até teve uma mudança em relação ao salário. Antes ele ganhava R$6.000, depois passou para R$2.000. Assim. Mas ele estava desde 2019 no Departamento de Patrimônio da Alerj. César também tinha trabalhado no governo do estado durante os mandatos de Sérgio Cabral e de Luiz Fernando Pezão, principalmente... Esse cara é bem relacionado, hein? Bem Esse relacionado. rapaz, hein? Pô, ou então é um servidor assim pra gente aplaudir de pé, porque eu nunca vi mamar tanto na teta, em indicação em tudo que é lugar, em governo diferente, em governo e assembleia. Agora, dá pra Alerj responder, hein, presidente Rodrigo Bacelar, entre brigas com secretários, o senhor manda e desmanda no governo atualmente, indicações na Secretaria Estadual da Polícia Civil, dá pro senhor, através da assessoria, responder quem colocou a tartaruga em cima da árvore? Que a Alerj não respondeu até agora. Não. Quem nada indicou? Nada. Silêncio! Como se pudesse, são pagos pela gente. Eles têm que ter transparência. Quem indicou esses dois sujeitos para a Assembleia? Um que já estava, o outro que ficou 3 dias e foi exonerado quando foi descoberto aí pela polícia o que aconteceu, o envolvimento dele. Quem indicou? Não existe isso. Sabe? Porque, ao contrário, por exemplo, da Band, que você pode chegar e falar assim, Dobal, você entrou na Band quando? 2019. Você pode chegar lá na história do Dobal, ele mandou para cá um currículo, ele pode ter feito ali uma prova de seleção numa empresa privada, passou, etc., e foi conquistando um menino brilhante que foi conquistando seu espaço. Agora, lá não. O cara ele foi indicado lá atrás em governo, foi indicado em Assembleia Legislativa. Ninguém! Não foi que ele mandou o currículo para lá, participou de um processo seletivo, entendeu? Até na Band, às vezes, você pode ter também indicações. Alguém recebeu uma indicação, foi lá, entrevistou, viu, não sei o que, ela viu a qualificação e entrou. Mas não é obrigatório. A maioria das vezes é em processo de seleção e tudo mais. Lá na Alerj, não tem como. Alguém indicou este sujeito, ou esses sujeitos. Quem indicou presidente Rodrigo Bacelar e assessoria de imprensa? Quem botou esse cara aí? Não estou dizendo que também tem que incriminar o cara do crime direto. Mas essa é uma informação que tem que ser pública. E essa pessoa tem que se explicar, dizer, olha, eu realmente indiquei, mas eu não sabia, conheci ele da igreja, não tinha a menor ideia que ele poderia se envolver nesse tipo de coisa. Tá tudo certo, ninguém quer incriminar ninguém antes do fim da investigação. O que não dá é para 5 dias depois, na verdade, da descoberta da Alerj tem 3 dias mais ou menos. 3 dias e a Assembleia não responde como se pudesse ficar em silêncio. Não pode. Não, mas tem um outro fato, Rodolfo, nessa história, que são fatos quase concomitantes. Você tem a nomeação do Eduardo, não do César. O César já é da casa há muito tempo. Mas a nomeação desse cara, desse tal de Eduardo, ela se dá 3 dias depois do crime. Há alguma associação? Oficial 4 dias depois. E foi o quê? E publicada 4 dias depois no Diário Oficial. Publicada no DO. Então tem 2 fatos que acontecem em menos de uma semana, distam menos de uma semana um do outro, e isso merece um olhar bastante atento. Rodolfo, colocando a lupa agora nessa questão da locadora, você falou de 2 sócios dessa locadora. Isso. A polícia tem os nomes desses sócios, tanto que ouviu esses sócios. A gente sabe quem são essas pessoas que tem, entre muitos clientes, Rodolfo, tem os matadores do advogado Rodrigo Marinho Crespo, o escritório do crime e a Assembleia. Olha a clientela. É uma clientela ou muito diversa ou talvez não tão diversa. Talvez mais para semelhante do que para diversa. O fato é, quem são esses caras? Como é que eles conseguiram esses contratos? Porque no ano passado, o teto de locação de gastos para a Assembleia, para cada gabinete, já estava estourado por alguns deputados há muito tempo. Sabe qual é o teto? O teto é 7.500. Era até metade do ano passado. Tinha gente gastando por mês de locação, Rodolfo, 23 mil, 18 mil, 17 mil, 16 mil. No ano passado, o deputado que mais gastou foi o Daniel Librelon. Ele gastou ao todo R$198 mil para alugar uma Hilux blindada. Isso o ano passado inteiro.
198 mil. 198 mil. Quem são essas pessoas? A polícia, o que espera de contribuição no depoimento dessas pessoas? Como que eles conseguiram esses contratos? E qual é a ligação desses caras com esses clientes, dentre os quais a Assembleia e o Escritório do Crime? Difícil explicar, né? E essa conexão em aluguel de carro também pode ser algo levantado pelo Dobal que traga alguma conexão aí para ajudar a polícia nessa investigação também que eles estão tendo. Valeu, Dobal. Bom dia, abraço. Antes abraço. de se despedir, vai, Um Dobal. acréscimo, Dobal. Bom, em relação à nomeação, a nomeação oficial, lá aparecem 2 nomes nas últimas movimentações. A gente não sabe quem é o padrinho político do Eduardo e do César, mas aparecem 2 nomes. O do presidente da casa, Rodrigo Bacelar, e o do Rosenberg Reis, que é o primeiro secretário, ou seja, pertence à mesa diretora, e o Rosenberg Reis é um dos que alugaram um veículo nessa locadora. Reis, sobrenome? Irmão do E Aston tem Reis e do reduto Gutenberg Reis. político em Caxias, que era o batalhão onde Do o Leandro policial foi- militar estava lotado. Valeu, Dobal.